Olá, alunas e alunos! Hoje estamos aqui na aula de Sociologia comigo, professora Aline, para falarmos um pouquinho sobre períodos da história política no Brasil. Vamos lá? Então, aqui no terceiro ano, na terceira série, a gente costuma estudar algumas questões da sociologia política, da ciência política relacionadas a poder, política e Estado. E agora a gente vai ver alguns períodos específicos na história política do Brasil, que vai ser o período da Era Vargas e da República Populista, e como uma está diretamente relacionada à outra aí. Então, a Era Vargas de 1930 a 1945 e a República Populista de 45 a 64. Sei que vocês já veem um pouquinho história, né? Vamos ver quais diferenças a gente tem nessa análise sociológica desses períodos. Começando com a questão, o que vem em sua mente quando você pensa em populismo? Daqui a pouquinho a gente vai pensar nas diferenças entre um governo popular e um governo populista. Quando você pensa nessa diferença, o que você imagina? O que seria esse populismo? Será que está mudando muito dos períodos políticos anteriores ao da Era Vargas, que nós provavelmente já estudamos, que vocês se lembram, República Velha? Será que vai ter grandes mudanças? Então veremos. Bom, o populismo está relacionado à emergência da Era Vargas, que se iniciou com a Revolução de 1930. Então a gente vai entender um pouco melhor sobre esse período, né? Essa Revolução de 1930, como ficou conhecido esse período em que o Getúlio Vargas vai tomar o poder. Temos aqui uma imagem, né, do Getúlio Vargas tirando a cadeira do Júlio Prestes, com licença, seu Julinho. Então ele está literalmente tomando, ele impediu a posse do presidente Júlio Prestes, e aí vai iniciar esse governo dele. Vamos entender um pouquinho qual que é o contexto em que se inicia o governo Vargas. Então, antecedentes da Revolução de 30. A Aliança Liberal foi uma junção de forças oligárquicas dissidentes que se opuseram ao candidato oficial do governo Júlio Prestes. Era uma composição política dos seguintes estados: Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Então, não sei se vocês se recordam, mas antes disso a gente vivia lá na política café com leite. Ficava revezando quem estava no poder, né? Ou Minas Gerais ou São Paulo. E o Júlio Prestes, paulista, né, era o próximo a tomar esse poder. E alguns países vão se revoltar com isso, que vão se formar na Aliança Liberal, né, compostos por Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, e eles queriam, né, tirar esse governo só das mãos desses dois estados, né? E aí o Getúlio Vargas, que é do Rio Grande do Sul, inclusive, que vai tomar esse poder e vai ser o novo presidente. Nós temos aqui uma propaganda, né, ali política da época para presidente Getúlio Vargas, vice-presidente João Pessoa, Aliança Liberal, o governo que virá restabelecer a paz com a anistia e garantir a opinião do povo com a liberdade nas urnas. Então, essa política de pregar a liberdade era o que eles queriam nesse primeiro momento. A dinâmica oligárquica deveria registrar a sucessão do presidente paulista Washington Luiz por uma oligarquia de outro estado. No entanto, Washington Luiz indicou seu correligionário Júlio Prestes, membro do Partido Republicano Paulista, para sucedê-lo, o que irritou os demais estados. Então, o Washington ia permanecer, né, ia colocar de novo uma pessoa de São Paulo, e eles não queriam isso. E aí, mesmo com a derrota eleitoral da Aliança Liberal, porque eles não venceram, essa oposição que a gente tinha da política café com leite, da Aliança Liberal, dos estados de Paraíba e Rio Grande do Sul, eles não conseguiram vencer ali as eleições. E aí, então, os movimentos contestatórios se intensificaram nesse decorrer de 1930, o que resultou na eclosão da Revolução ocorrida em outubro. Então, eles vão dar um golpe de Estado, não vão aceitar os resultados da eleição. Então, temos a Revolução de 1930, resultado da aliança entre tenentes e oligarcas dissidentes. A Revolução de 1930 foi vitoriosa e depôs o presidente Washington Luiz, impedindo a posse de Júlio Prestes. Em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas assumiu a chefia no governo provisório. Então, a gente vai ver que o governo Getúlio Vargas vai ter 3 fases, e essa inicial vai se chamar governo provisório, porque ele não está corretamente ali, né, de acordo com uma constituinte, mas vai existir muitas mudanças dentro desse governo. Temos aí o nosso Getúlio Vargas, famosíssimo,
E vamos de atividade. Por enquanto a gente falou do contexto em que vai se iniciar, né, essa Revolução de 1930. Escreva com suas palavras sobre esse contexto. Qual foi o contexto em que ocorreu a Revolução de 1930? Pensem um pouquinho no que vocês lembram dos governos anteriores a esses também e descrevam aí um pouquinho sobre esse período. E aí, o que vocês responderam sobre esse contexto? Vamos lá. A Revolução de 1930 foi resultado da campanha da Aliança Liberal, com Getúlio Vargas como candidato oposicionista. Essa frente uniu Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. No entanto, Vargas saiu derrotado.
Porém, em outubro de 1930, tenentes e oligarcas dissidentes depuseram Washington Luiz, colocando fim à República Velha. Então agora sim a gente vai ter essa mudança, né, de política, vai mudar completamente a estrutura política do Brasil. É o fim da República Velha e o início da Era Vargas, uma nova era para a nossa história política. E os anos 1930 representam uma mudança intensa no país. Há um novo tipo de estrutura política, busca de modernização econômica e definição de uma identidade nacional. Então, esse vai ser um período que vai mudar muito, desde a estrutura das bases da política aqui até a busca de uma identidade nacional. É nesse momento que o Brasil vai se consagrar com alguns nomes que a gente conhece hoje em dia de país do samba, país do futebol. Antes de 30 a gente não tinha essas características, essa identidade. O governo Getúlio Vargas buscou, junto com alguns autores literários da época, buscaram, né, colocar essa identidade cultural mesmo no nosso país, para passar essa mensagem de nacionalista, de patriota, e assim, né, se firmar, o Brasil é assim, porque nós viemos, né, de uma grande mistura de culturas diferentes, e esse momento eles queriam dizer, o Brasil é assim, tem essas características, e aí vão buscar um pouco dessas identidades. Então essas coisas que a gente conhece do samba, do futebol, vai surgir, né, a partir desse momento do governo Getúlio Vargas. E lembrando, estamos falando da primeira fase desse governo Getúlio Vargas, né? Então esse início, vamos ter algumas mudanças, a modernização econômica, querem modernizar a nossa economia, nossas indústrias, querem dar uma cara de moderno para o Brasil. E aí, essa primeira fase, então, o governo provisório, o que nós temos? A criação do Ministério do Trabalho, lei da sindicalização e criação da carteira de trabalho. Então, essa CLT, essa carteirinha azulzinha, que já está mudando para virtual, né, hoje em dia, ela surge desde lá de 1930, com o Getúlio Vargas, essa que a gente utiliza hoje em dia, o Ministério do Trabalho também, e uma grande mudança que a gente vai ter aqui em 1933 é o Código Eleitoral. Voto se torna secreto e mulheres passam a votar. Então, duas coisas muito interessantes aqui. Vocês devem lembrar da época do coronelismo, né? Que não ter esse voto secreto era um grande problema. As pessoas vendiam facilmente, né? Ou eram obrigadas a vender os seus votos e tudo mais. E agora, em 1933, a gente vai ter a lei do voto secreto. A partir daí, né, a gente vota lá em segredinho nas urnas. E o mais importante é que as mulheres passam a votar. Antes disso, as mulheres não votavam, né? Então, até 1933, mulheres não tinham direito ao voto no Brasil. E esse momento, então, nós vamos adquirir esse direito. Claro que não só porque era o Getúlio Vargas no poder, mas porque a gente vinha tendo um grande movimento de mulheres em prol desse direito. E o que mais que nós temos nessa primeira fase do governo Getúlio Vargas? Na verdade, nós vamos para a segunda, né? Para o governo constitucional. Primeiro ele estava num governo provisório. E aí, em 34, eles lançam a Constituinte, né? Uma nova Constituição. E estamos na segunda fase desse governo Getúlio Vargas. E vai ser muito caracterizado por conquista de direitos. Então, vai ser uma Constituição mais humana, mais cidadã, que vai garantir muitos direitos para a população. Nesse período também nós vamos ter a radicalização política, a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira, ANL, AIB, vão ser os opositores aí do governo, ambos em oposição a Vargas. Então a primeira, a Aliança Nacional Libertadora, ela vai ter características muito fascistas. Lembrando, né, estamos falando da década de 30 e era o que estava acontecendo no contexto mundial, nazismo, fascismo. E aqui no Brasil nós vamos ter essa aliança também, querendo buscar por essas características que eles estão vendo lá fora. E a Ação Integralista Brasileira, nós vamos ter, né, a galera que está apoiando mais as leis nacionais, né, uma aliança nacionalista. E ambos ali em oposição a Vargas. A gente vai ter uma grande luta política aqui nesse momento. E vamos para o Estado Novo. Então a gente vai para a última fase ali do governo do Getúlio Vargas, o período de ditadura, cerceamento de direitos políticos, fim dos partidos políticos e cassação de mandatos. Então a gente estava lá na fase dos direitos e agora a gente vem para a fase em que as pessoas vão perdendo os direitos, principalmente os direitos políticos, né?
Então, a ditadura, o governo Getúlio Vargas, na verdade, estava tendo muita oposição e ele colocou esse período ditatorial aí para tentar acabar com essa oposição. Vamos ter a perseguição e vigilância aos subversivos e, por outro lado, nós vamos ter na CLT a promoção de direitos dos trabalhadores. E as indústrias de base, a CSN, né, Siderúrgica Nacional, nós queremos fabricar o nosso próprio aço a partir desse momento, né? E o Vale do Rio Doce. E temos lá a campanha do Getúlio Vargas de novo, por ínfimo que seja no nosso presente, o trabalho de cada brasileiro em bem da coletividade apressará o renovamento no futuro. Então temos essas características do populismo, né? Do discurso, do convencimento. E o que mais que acontece nesse período da última fase do Getúlio Vargas? A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e resulta na deposição do Vargas em 1945 e convocação de novas eleições. Temos na imagem aqui uma manifestação contra o eixo e o autoritarismo, então principalmente os estudantes ali lutando contra esse período ditatorial. Então, assim, o que acontece? O Brasil manda o exército para lutar na guerra contra os países da Alemanha, da Itália, os países nazistas e fascistas, os países ditatoriais. Só que aqui a gente estava também numa ditadura e as pessoas se revoltam. Como que a gente está lutando contra uma coisa lá fora e aqui dentro a gente está apoiando? Então, começam manifestações e o governo Getúlio Vargas se encerra, vai ter a deposição dele em 45. Ele vai voltar no populismo depois. Então, nesse primeiro governo dele, que não foi né, eleito democraticamente, teve essas 3 fases e mais tarde ele volta nas eleições lá no período populista, que a gente já vai ver. Temos aqui também um trecho do Igor Machado que diz o seguinte: o grande progresso entre 1930 e 1945 aconteceu no âmbito dos direitos sociais. O Brasil passou a ter uma legislação trabalhista, salário mínimo. No entanto, esses direitos não se estendiam aos trabalhadores rurais, uma amostra do poder que os grandes fazendeiros ainda tinham. Então, como eu comentei, por um lado, a gente teve alguns direitos conquistados nesse período. O Getúlio Vargas, inclusive, ficou conhecido como o pai dos pobres, porque ele favoreceu esses direitos sociais que atingiam as classes mais baixas. Por outro lado, a gente ainda tinha na área rural, os trabalhadores rurais eram muito prejudicados, esses direitos não se estendiam a eles, porque os grandes fazendeiros ainda tinham um grande poder econômico e político, né? Então vamos para essa República Populista, entender o que ela significa, como que ela aconteceu. Foi de 1945 até 64. Então, um pequeno período democrático que tivemos aí desde 45 até 64, com alguns presidentes eleitos democraticamente. Qual que é a diferença entre governo popular e populismo? No popular é um governo de ampla participação do povo e direitos ampliados. E no populismo, o governo de lideranças carismáticas que mantém estruturas sociais de dominação. Então, quais são as grandes diferenças? No popular, nós vamos ter esse governo de direitos, ampliação dos direitos para as pessoas, em que as pessoas elegem de acordo com os planos bem estabelecidos, de acordo com as garantias de direitos que terão. Já no governo populista, nós temos muito esses governos carismáticos. Se lembram do Max Weber? O Max Weber vai falar muito sobre essas lideranças que dominam através do carisma, através do discurso, do convencimento. E aí, não temos um amplo direito. Esses governos estão através da dominação, governando. E o populismo vai entrar em colapso com o golpe de 1964. Então, aqui no populismo ainda, nós vamos ter alguns presidentes conhecidos, Juscelino Kubitschek, que tenta fazer aquela campanha dos 50 anos em 5, vários presidentes, o Dutra, que vai ser o primeiro, e temos algum período de democracia ali. O Getúlio Vargas volta, ali que nasce a Petrobras também nesse período. E é isso, temos a República Populista que vai se encerrar em 1964. Atividade, então, para ver se vocês estão entendendo. Como uma das principais características do governo Vargas, podemos citar a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que ocorreu no ano de 43.
Qual é a sua percepção diante dos direitos dos trabalhadores na atualidade? Explique citando exemplos. Então, falamos que uma das características do Getúlio Vargas, da era Vargas, vai ser a consolidação dessas leis trabalhistas. Vocês observando que essas leis vieram desse período, como que vocês analisam esses direitos atualmente? Você acha que esses direitos funcionam, que eles são garantidos? Escreva um pouquinho citando exemplos sobre isso. E aí, o que vocês trouxeram de exemplos para nós? Responderam um pouquinho sobre a CLT. Bom, essa resposta é pessoal, né? Você podia citar alguém da sua família com carteira assinada, né? Ou constatar outras formas de trabalho sem carteira assinada. Também poderia destacar alguns direitos dos trabalhadores, como férias remuneradas, descanso semanal e 13º salário. Essas são algumas das características, né, que não existiam antes da CLT.
Bom, retomando, aprendemos sobre as principais características políticas da era Vargas e da República Populista. Elas tinham muitas coisas em comum ali, como vocês perceberam, e foi um período muito importante ali na história do Brasil. Espero que vocês tenham entendido, curtido, e por enquanto é isso, fiquem bem.